Sim, dando continuidade, né? Vamos lá, para a gente pegar o fio da meada aí. Então, isso aí ocorre, minha gente, a radioatividade artificial ocorreu através de pesquisas que conseguiram a possibilidade de mudar esses átomos. Então, se acontecer a mudança da estrutura do átomo, é possível tanto diminuir quanto aumentar o seu poder radioativo, certo? Então, foi isso que conseguiram aí, por exemplo, existe o césio 137, existe o cobalto 60. Então, isso aí são elementos radioativos com um poder radioativo muito maior do que esses outros descobertos de forma natural. Aí passou a existir elementos radioativos artificiais, tá? Que eles produzem, emitem na realidade radiações, que a gente vai conhecer ainda, esses tipos de radiações, que existe um poder de penetração muito grande, ou então muito menor do que o polônio, o rádio, enfim, esses tipos de elementos radioativos. Tá? Então, enfim, 3 coisinhas que a gente aprendeu aqui, ó. 3 coisinhas que aprendemos. 3 coisas que aprendemos na aula de hoje, ó. Aprendemos o raio-x, que é uma radiação artificial produzida pelo homem, né? Produzida pelo homem. Que tem pequeno comprimento de onda e muita frequência. Isso torna o raio-x uma radiação ionizante. Temos os elementos radioativos, né? Os elementos radioativos naturais. Então, vamos botar aqui, vou botar radiação natural. Radiação natural, por exemplo, o urânio, o rádio e o polônio. Então, essas foram radiações naturais. Radiação, troquei aqui, né? Raio-x, radiação artificial produzida pelo homem, radiação urânio, rádio e polônio, radiação natural que produzem, vou botar aqui, ó, produzem de forma natural, como já foi dita, radiação do tipo gama. Tá? E essa radiação do tipo gama é semelhantemente igual a o raio-x, ou seja, ela tem poder de penetração muito grande, né? Nesse contexto aqui, pessoal, existem outros tipos de radiações que esses elementos podem emitir, tá? Eu vou adiantar aqui para vocês. É a radiação alfa e a radiação beta. São 2 tipos. Depois a gente vai entender o que seria isso. Aí vem a radioatividade artificial. Radioatividade artificial, onde é pego um material radioativo, um átomo radioativo, e manipula artificialmente em reatores nucleares, passando a existir a radioatividade natural, produzindo assim elementos como o cobalto,
60. O césio 137, com efetividade de radiação muito maior do que as radioatividades naturais. Lembrando que pode ser maior e pode ser manipulado para ser menor também. Certo? Em resumo, raio-x, só para entrar na mente aí. Entrar bem na mente de vocês. Raio-x, radiação artificial, produzida pelo homem. Pequeno comprimento de onda. Urânio, rádio e polônio, radioatividade natural, produzida pelos primórdios dos pesquisadores, o casal Curie e o Becquerel, emitindo radiação gama de forma espontânea, mais alfa e beta. Aí foi pego esses elementos aí, naturais, às vezes podem haver até a manipulação de elementos, pessoal, químicos não radioativos, deixando eles radioativos, certo? Por exemplo, o hidrogênio. Né? O hidrogênio que tem na água não é radioativo, mas se aplicar uma alteração nuclear dele, pode deixar o hidrogênio radioativo. Isso existe. Tá? Então, é pego alguns elementos e aí são transformados em reatores nucleares, passando a ser vista, né? Passando a ser vista a radioatividade de forma artificial. Por quê? Porque foi manipulada através do homem. Foi manipulada através do homem. Passando a ser produzida, por exemplo, o cobalto 60, o césio 137. Ambos, esses dois tipos de elementos radioativos, eles foram usados em um tipo de tratamento chamado de radioterapia. Olha só, para vocês terem noção o quão o césio 137 e o cobalto 60 são potentes. Eles são utilizados para destruir célula. A radioterapia, ela destrói célula, tá, minha gente? Destruição celular. Tá? Então, essa destruição celular ocorre através dessa radioatividade artificial aí, pelo cobalto e também pelo césio. Ok? Aí, qual é a radiação que ele produz? A gama, alfa e beta. E os outros também não produzem, professor? Produzem. Só que vai depender da quantidade. Tudo isso aqui vai depender da quantidade. Quanto maior for a quantidade desses tipos de radiações, maior o poder de penetração e o poder de dano desse tipo de radiação. Certo, minha gente? Alguém ficou com dúvida disso aí? Não. Não, tranquilo. Viram? Professor, o Diz. senhor pode voltar no slide lá que o senhor fez? Qual? Acho que o senhor já apagou. É porque quando sai, aí ele apaga, ó. Mas era basicamente a pergunta que eu ia fazer. Diz aí. As que são naturais, elas são transformadas pelo homem, aí elas passam a ser radioatividade artificial, é isso? Pode ser dessa forma ou pode ser pego a radiação, o elemento químico normal, sem ser radioativo, e transformar ele em, vamos dizer, em laboratório,
deixando ele radioativo. Entendido? Sim. Show. Então, aí, ó, a gente, para evidenciar, nós já falamos sobre esses tipos de radiações, alfa, beta e gama, né? Então, aqui, ó, foi um experimento feito por esse cara aí, o Ernest Rutherford, né? Ó, em 1898 também, ó. Naquela época, no final da década de 1800, pessoal, começou muitos estudos aí com radiação, tá? Então, ele utilizou uma tela fluorescente para detectar as radiações alfa e beta. Veja só, a gente está terminando essa parte dessa aula, tá? Então, aqui o que foi que ele fez? Ó? Ele pegou uma fonte radioativa. Imagina que a gente foi o rádio. Imagina um rádio, tá? O rádio está aqui dentro. Ó. Como foi em 1898, vamos falar do rádio, porque ainda não existia radiação artificial. Então, pegou o rádio, embrulhou em uma caixa contendo chumbo. O chumbo segura, né? Ele consegue deter aí o rádio. Aí fez um buraquinho, ó. Fez um buraquinho. Então, se fez um buraquinho aqui, a radiação ela vai sair. Aí, minha gente, ele deixou duas placas. Uma em cima carregada negativamente e uma embaixo carregada positivamente. E alguns anteparos posteriormente a essas placas. Papel, uma chapa de alumínio fina e uma chapa de alumínio grossa. E aí, abriu o buraquinho aqui e deixou essa radioatividade sair para o lado, para o lado externo, né? Dessa caixa, vamos dizer. E aí, o que foi que ele descobriu? O Ernest Rutherford, né? Ele descobriu o quê? Que um tipo de radiação desviou pouco para o lado negativo. Uma radiação desviou para o lado negativo. Ele viu, a partir disso aí, que se essa radiação desviou para o lado negativo, ela era o quê? Positiva. Porque cargas opostas se atraem, não é? Outro tipo de radiação, minha gente, ela desviou para o lado negativo. Desculpa, desviou para o lado positivo. Logo, essa radiação que desviou para o lado positivo, ela é negativa. E ele passou a chamar a radiação do tipo negativa de radiação beta e a radiação do tipo positiva, o Ernest Rutherford passou a chamar essa radiação positiva de raio alfa. Só que, detalhe, a radiação alfa, ela desviou pouco. A radiação beta desviou bastante. Uma para um lado, outra para o outro lado, sendo uma positiva, outra negativa. Isso quer dizer, pessoal, que como a radiação alfa, ela se afastou pouco da região retilínea central, isso quer dizer que ela é uma radiação pesada. Radiação pesada. Já a radiação beta é uma radiação mais leve do que a radiação alfa. Com isso, a radiação do tipo alfa, que é a positiva, ela era blindada, ou seja, não conseguia passar por uma folhinha de papel. Folha de papel. Já a radiação negativa, chamada de beta, que desviou-se de uma forma maior, em um ângulo maior, ela passa pelo papel,
mas ela fica retida em uma placa de alumínio ou placa de acrílico fina. Certo, minha gente? Entenderam os dois tipos de radiações, alfa e beta? Sim. Bacana. Aí, galera, depois foi descoberta outro tipo de radiação. Depois foi descoberto outro tipo de radiação. A radiação, gente, chamada de radiação gama. Radiação gama. Radiação gama. A radiação gama, gente, ela não sofreu desvio algum, olha só. Ela não sofreu desvio algum. E ela passou pelo papel, passou pelo alumínio, passou pela madeira, passou pela placa de acrílico, mas ela ficou retida em uma placa grossa, ó, de chumbo, e uma camada grossa também de concreto. Essa foi a radiação que foi chamada de gama. Então, esses três tipos de radiações, minha gente, eles podem ser emitidos de forma espontânea por elementos radioativos. Que elementos, professor? O rádio, o polônio, o urânio, o césio, o cobalto, só que cada um deles vai ter uma quantidade de radiação alfa, beta e gama conhecida, certo? Sendo, por exemplo, o cobalto, o césio, ele emite uma quantidade maior de radioatividade, que são alfa, beta e gama. Radioatividade, uma coisa para a gente dividir, raio-x de elemento químico radioativo. Raio-x só é feito numa máquina. Elemento químico radioativo, ele só vai emitir raio alfa, beta e gama. Fechou? Deu para fechar agora o conhecimento? Então, raio-x não é produzido pelo elemento químico. Ele é produzido em uma máquina. Raio alfa, beta e gama, ele é produzido por um elemento químico. Seja ele natural ou seja ele feito em laboratório, passando a ser artificial. Show? Beleza? Então era isso aí, pessoal, que a gente tinha para passar para vocês hoje. E é isso. Se deu certo, dê o joinha. Curte aí, me segue. Ei, valeu, minha gente. Até a próxima aula. E quando for na próxima aula, eu acho que já vai estar tudo organizado a questão do Saga, tá? E aí a gente também tem uns assuntos lá que vocês vão utilizarem para poder contextualizar a nossa disciplina. Beleza, minha gente? Um abraço e fique com Deus todos aí.